capítulo de número 17, versículo de número 8, iremos ler até o versículo de número 13. Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8 ao 13, que nos diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia pelejar contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Porém Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Amém. Pode tomar o teu assento. Queridos, esse é o texto em que Deus vai nos fundir um ao outro nessa noite, e para que possamos sair daqui hoje vivendo propósitos. Iremos olhar para esse texto e perceber que esse povo é um povo que nessa ocasião estão sendo dirigidos por propósitos, e isso é muito importante, falando no âmbito da igreja, de estarmos aqui vivendo propósitos como igreja, porque muitas das vezes estamos num ambiente como esse querendo viver projetos pessoais, paralelos àquilo que é a proposta do reino para a nossa vida ou para a nossa casa. Até porque esse líder que Deus chamara não é alguém que não sabia fazer nada. Se você buscar os 40 anos iniciais de Moisés, você vai ver que é um cientista. É um homem que era filho da filha de Faraó, adotivo, mas era. E ele era grande em conhecimento e em formação. Só que aprove um dia Deus se revelar a esse homem para liderar um povo, que era o seu povo, o povo de Israel. E ele foi escolhido por Deus para caminhar com esse povo uma terra que havia sido prometida a Abraão, uma terra que emana leite e mel. E aí Deus começa a trabalhar na vida desse Moisés, que nós vamos ver no texto, que em alguns momentos dessa batalha ele levanta a mão, Israel vence batalha, mas ele abaixa as mãos, Israel vai perdendo batalha. Quem é esse homem? É o Moisés que desbancou todos os deuses do Egito debaixo da direção de Deus. Saíram e passaram o Mar Vermelho a pé enxuto, com toda aquela multidão, que alguém disse que era 2,5 milhões aproximadamente, fora os animais. Então ele vai caminhando, e antes desse evento também, esse mesmo Moisés, ele fala a rocha, e você vai perceber que jorra água dessa rocha, e mais de 2,5 milhões bebe dessa água, dessa rocha, os animais também. Então a gente vai olhando para esses
contexto, e vamos perceber que, embora Moisés seja uma grande personalidade, já aqui de início, porque Deus está fazendo coisas extraordinárias, ele é aquele que vai guiar o povo, mas o povo não pode ser dirigido ou guiado por Moisés somente, porque esse Moisés, ele também tem fraquezas. Deus quer que nós sejamos guiados por propósito, entendendo que cada um dentro do contexto em que Deus os plantou, está ali para viver um propósito, está aqui para viver um propósito. Você não está aqui jogado nesse ambiente perdido, não. Há um propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa nessa noite, e você vai entender qual é esse propósito. Aí alguém fica olhando para Moisés, admirando Moisés, mas esquece que Deus não vai usar só o Moisés. Deus vai usar um Josué, Deus vai usar um Arão, Deus vai usar um Mor, Deus vai usar um Anderson, um Paulo, um Eliero, um José, uma Maria. Deus vai usar você, vai usar eu, vai usar essa casa por inteiro. Você acredita nisso? Que enquanto eu prego, Ele está usando o sonoplasta, está usando o músico, Ele está usando alguém que está intercedendo e me ajudando a pregar, dizendo: Deus, fala conosco. É desse jeito, Jesus. Nós estamos aqui para viver propósitos. Só que muitas das vezes o viver o propósito não é priorizar a si mesmo, é priorizar o outro. E aqui nós vamos ver do versículo 7, versículo anterior ao que eu li, na sequência, que é o 8, 7, vai dizer na última parte: está o Senhor no meio de nós ou não? E logo surge o cenário da guerra. E aí você vai perceber que antes dessa batalha com os amalequitas, tem uma pedra jorrando água, matando a sede, a necessidade desse povo. E diante da pedra, talvez a nossa postura seja diferente diante do inimigo, relacionado ao nosso irmão. Se você está com sede, mas tem alguém com sede também do teu lado, é natural, pelo egoísmo do homem, você querer beber água primeiro e não depois do seu irmão. Quem sabe diante da pedra tem alguém brigando para beber água primeiro. E a hora que estamos diante do inimigo, aí tem gente brigando para que alguém vá primeiro. Vai você. E Deus está usando José para dizer: você vai. Talvez quem está sendo escolhido para ir não quer ir, mas vai ter que ir. Aleluia. Talvez quem quer ir vai ficar, porque na obra aqui quem manda não é os homens, quem manda é o Deus que governa os homens. E todas as vezes que nós se opor a essa realidade bíblica ou divina, nós vamos criar algumas questões entre nós, ou trazer Deus entre nós para fazer um juízo que só Ele pode fazer. Lembra que há momentos nesse povo que Deus desce, abre o chão, engole famílias inteiras. Deus desce, mata. Deus desce, faz o que precisa ser feito. Essa obra ainda é dele. Nós precisamos se unir em torno desse propósito de Deus para a nossa vida. Aí esse Moisés, que fala a rocha jorra água, tem alguém também que vai lá para o vale lutar, que é aquele Josué que vai orar em um dado momento para Deus parar o sol e luz, e Deus vai parar. Deus vai fazer. Você não vê Josué orando para Deus fazer jorrar água da rocha, mas ele vê a água da rocha jorrar. Mas você vê o Josué orando para Deus entrar naquela batalha, parando o sol, para que eles vençam os inimigos, que à noite são peritos na guerra. Então ele precisa do sol, da luz para vencer, e Deus concede a ele essa graça, e ele vai se movimentando, e o povo de Deus vai vencendo batalha. O nome do Senhor vai sendo glorificado, vai sendo adorado, mas não é de forma isolada. Há um Josué que ora para o sol parar, mas há um exército lutando para vencer o inimigo. Não basta ter alguém orando, tem que ter alguém lutando contra o inimigo. Porque a vitória está atrelada à nossa unidade. Não adianta alguém ir bem no altar aqui se você aí não está bem. Dá para você perguntar nesse momento para alguém:
tudo bem com você? Pergunta aí. Está tudo bem, irmão Almir? Vai tudo bem, pastor Paulo? Aí pergunta, vamos apertar um pouquinho mais. Pergunta assim para ele, está tudo bem mesmo? Já bebeu água hoje? Já está com a barriguinha cheia de água aí? Porque tem hora que você vai estar diante da rocha, mas tem hora que Deus vai colocar o Amaleque, seu povo, diante de você. Aí vem algo a mais. Vou apertar um pouquinho mais. Diga assim para ele, posso perguntar para Jesus se está tudo bem mesmo? É, Jesus. Por que eu estou fazendo assim? Porque nós somos um exército de fracos fortes. Talvez aquele que está se mostrando mais forte é o mais fraco. E talvez aquele que está se mostrando fraco é o mais forte. E aí muitas das vezes a gente se acha forte e olha para alguém que é fraco da nossa ótica. Mas esse fraco é forte. E logo logo vai se revelar que ele é forte. E ele não está aí do teu lado por acaso. Nós não podemos entrar aqui e dizer, eu vou lá prestar o meu culto a Deus. Não, culto congregacional ou da igreja não tem isso. Eu vou dar o meu glória. Não, eu quero ver meu irmão dar glória também. Aleluia. Eu vou lá, aleluia, para ver meu irmão vencer. Eu vou lá para adorar juntamente com o meu irmão. Ele está triste, eu vou orar com ele. Ele está alegre, eu vou cantar com ele. É isso que a Bíblia ensina. Tem alguém triste, ore com ele. Tem alguém alegre, vamos cantar com ele. Evangelho é isso. Aí nós estamos muitas das vezes preocupados com o nosso sucesso. Queremos encher o nosso cântaro de água. Queremos beber, sedentar a nossa família, mas estamos esquecendo da família do outro. E quando o inimigo chega e nós estamos no território do inimigo, é que vamos ver Deus entre nós. Porque quando a gente está diante da rocha, a gente não está preocupado se Ele está conosco ou não. Nós estamos vendo jorrar água da rocha. Mas é hora que estamos diante do inimigo. Aí tem um Moisés que diz para Josué, escolhe homens aí, vai à batalha. E você? Eu, Arão e Ur vamos subir no monte e vamos estar lá intercedendo por vocês. E quem não foi escolhido, fica cuidando das mulheres, das crianças e dos idosos. E qual é o propósito de quem está no monte? Qual é o propósito de quem foi à guerra? Qual é o propósito de quem ficou no arraial? É único. É vencer o inimigo. É vencer o inimigo. Eles estão dirigidos por um propósito: vencer o inimigo. Qual é o nosso propósito aqui? Vencer o inimigo. Porque nós saímos do Egito, estamos nesse deserto da caminhada cristã, caminhando para Canaã celestial. É o que Israel está fazendo aqui. Só que eles encontram nessa trajetória quem? Os chacais do deserto, os amalequitas. Há quem diga que era mais de 1 milhão de amalequitas. Não havia o arraial dos amalequitas, até porque eles eram nômades. Eles diziam perambulando o deserto para achar fracos para saquear. Só que eles encontram um povo que não é um povo fraco. Já vem, aleluia, de uma vitória sobre o Egito, passa o mar vermelho a pé seco, e agora estão unidos no mesmo propósito. Mesmo que tem 3 velhinhos lá no monte, mas são velhinhos que estão no propósito: vencer o inimigo, vencer o inimigo. Estão indo com pessoas que, aleluia, estão indo na primeira batalha agora, mas com o propósito: vencer o inimigo. E sabe que tem alguém que ficou cuidando da sua família porque tem propósito: vencer o inimigo. Quem sobe, quem vai, quem fica tem um único propósito. Aí a pergunta é essa: você veio aqui, qual é o propósito? É Deus. Vencer o inimigo. Quem sabe você está vivendo o seu melhor momento.
Mas o irmão do lado, essa luta é dele, não, essa luta é nossa. Ele que se vira, não, estamos aqui para ajudar. Olha para esse irmão, para vencer esse inimigo, é 10 pedradas ou 10 espadadas. Eu tenho 5 aqui. Quanto você tem? Tenho 2. 5 com 2, 7. Aí chegou a dizer: eu tenho mais 3 pedradas aqui. Nós vamos derrubar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser adorado, vai ser exaltado. Deixa que Deus vai agir. Aí, na guerra, talvez você vai com alguém que não é tão forte quanto você, ou você não é tão forte quanto aquele que vai com você na guerra, mas ele está lá com um propósito. Quem sabe não é as 9 pedradas que você vai dar que vai derrubar o inimigo, é a 10ª, que é a única que ele tem, mas ele vai jogar para ver você vencer, para ver o nome do Senhor ser glorificado, ser adorado, ser exaltado. Essa noite eu creio que eu não estou pregando sozinho, eu estou pregando com mais alguém que está vendo o inimigo sendo derrotado lá dentro daquela casa, dentro daquela família, na vida daquele filho. Você não está sozinha, há uma igreja que ora, há um povo que está aqui para vencer juntamente com você. Então creia nisso, saia daqui adorando a Deus, e Deus vai nos dar vitória, porque Ele tem propósito. E aonde eu vou vencer? Aonde Deus te plantar. E aí entra uma questão aqui, entender o que é unidade. Muitas das vezes não estamos dirigidos por propósito, porque a gente não entende o que é unidade. Unidade não é estar no mesmo ambiente. Unidade é estar no mesmo propósito. Deus une ricos e pobres para vencer o inimigo. Algumas coisas fragmentam o exército de Deus e nos divide. Eu quero dizer para você que está aí no som, eu estou com você. E creio que você está dizendo: eu também estou com você que está aí no altar. Nós não estamos aqui para ver quem é melhor aqui, quem é melhor lá. Nós estamos aqui para fazer o nosso melhor e ver o inimigo perder a batalha. O nome do Senhor ser glorificado, ser adorado. Enquanto eu prego, tem alguém ali pregando comigo aqui no altar. Tem alguém orando comigo aqui no altar. Por quê? Porque o nosso propósito é vencer o inimigo, é vencer o adversário. Parece, e com certeza poderia ter esse exército que foi escolhido, alguém que pensou que Deus chamou ele só para matar a Malequita, né? Parece que hoje nós vamos para a batalha para ver quem mata mais a Malequita. E tem hora que Deus não coloca você para ir na batalha para ver quem mata mais a Malequita. Talvez é para defender quem está matando a Malequita lá. Porque tem coisa que esse que está matando a Malequita não está vendo. Mas Deus coloca alguém atrás de você, do teu lado, para te defender da espadada de uma Malequita. Quem sabe muitos que foram à guerra não matou uma Malequita, mas defendeu muito israelita de morrer na mão de Malequita. Porque ele entendeu que o propósito é vencer o inimigo. E a gente vai entender isso mais amplo quando a gente vai para o monte. Moisés levanta a mão, quem vence a batalha? Israel. Quando ele abaixa a mão, Amaleque. Arão olhou e disse assim: entendi o propósito. Vamos rolar uma pedra aqui para o Moisés, ele vai sentar. E nós vamos segurar a mão dele, porque a mão dele levantada, o povo vence a batalha. Eles entenderam qual era o propósito de estar ali. Deus te colocou num lugar estratégico. É para você não mostrar a sua força em relação à força do seu irmão. É para você ajudar o seu irmão nas fraquezas dele, na fraqueza dela. Quando ela não conseguir levantar as mãos, Deus colocou você com mão forte do lado dela para segurar a mão desse alguém. Que a mão não é tão forte quanto a sua, mas a mão desse alguém que não é tão forte quanto a sua. A mansão e a autoridade de Deus para vencer. A mansão e a autoridade de Deus para conquistar. Deus vai colocar um fraco para conquistar com você, e se sente forte em uma área da vida. É assim que Deus faz, para mostrar que não é você, é Ele. Eu queria um líder maior, mas é esse que Deus te deu. Eu queria alguém melhor, mas é esse que Deus te deu. Eu queria alguém mais forte, mas é esse
você, para vencer com você, para vencer com você. Levanta as mãos para receber graça e sair daqui vencendo o inimigo. Glória. Aí quando você entende isso, você não faz o que muitos queriam fazer com Moisés. Lembra vários textos? Muita gente queria apedrejar quem? Moisés. Arão entendeu. Não estou aqui para jogar pedra em Moisés. Deus me colocou aqui para promover descanso para Moisés, para rolar pedra para Moisés. Lembra o que eles fizeram? 2 ali, rolando uma pedra para Moisés sentar. O que é isso? É promover descanso na vida do líder. Toda liderança ou todo crente se cansa uma hora, na trajetória, na caminhada e no desenvolvimento do ministério. E o cansaço aqui de Moisés não é negativo, é positivo. Existe o negativo. Qual é o negativo? É aquele que olha para aquilo que está fazendo e já se cansou, não quer fazer mais, mas tem força para fazer. Esse é o cansaço negativo. Não quero mais, cansei. Tem força? Tem. Poderia fazer mais 20 anos, mas não quero mais. E o Moisés? Moisés é o cansaço positivo. Me cansei. Queria continuar fazendo, mas não tenho força. Aí Deus levanta alguém do lado direito, alguém do lado esquerdo, e diz: então eu vou te promover descanso para que você tenha força para fazer aquilo que eu te chamei para fazer, que você não tem força mais para fazer. Porque aqueles que esperam em mim vão renovar as suas forças. Você vai sair daqui, Moisés, subindo com asas como a águia, e a vitória é certa, a vitória é certa. Aí levantou a mão de Moisés e Josué começa a vencer novamente batalha, porque tem alguém que entendeu por que está ali. Só que daí eu pergunto, na fraqueza dos nossos irmãos, é mais fácil o quê? Jogar pedra ou rolar pedra? Jogar pedra. Porque sempre a pedra que se rola é maior do que a que se joga. Só que a grande, ela promove descanso, a pequena, ela promove ferimentos. Para você é uma pequena pedra, mas que vai promover ferimento em alguém que já está cansado. Só que Deus está te chamando para rolar pedra e não para jogar pedra. Porque eles poderiam olhar assim e dizer: Moisés que é o líder, ele que vai responder. Só que Deus te colocou do lado desse alguém que vai responder e vai cobrar de você também uma resposta. Porque esse líder que Deus deu para você no departamento, na igreja, não é perfeito. Ele não faz nada sozinho. Ele tem um lugar estratégico. Porque na obra de Deus ninguém está ali para ver se vai dar certo. Deus coloca e faz dar certo, mesmo que o homem não se vê no lugar que Deus quer colocar ou agir sobre ele. Lembra Moisés? Eu não, Senhor. Escolhe outro aí. Não sei falar. Em todo aquele contexto que os irmãos já conhecem. Aí Deus diz para ele: não, você vai ser esse líder. Você vai ser como Deus, e Arão vai ser como profeta. Você não sabe, mas já tem alguém que fala melhor que você, e ele vai falar aquilo que eu vou comunicar a você. Deus vai colocar alguém do teu lado que te entende, para que você cumpra o ministério que ele te deu. Enquanto alguém está olhando, quem sabe lá para o mundo, dizendo: Moisés é folgado, né? Coloca a gente aqui no calor da batalha e está lá no bem bom, sentado numa pedra. Mas ninguém sabe a luta desse líder que está olhando em dado momento e vendo o povo perder batalha. O desejo da liderança e dos obreiros, ou do pastor, é ver você vencendo, é ver você vencendo, é ver você adorando. Nós não estamos aqui para te ver perdendo, porque quando você perde, nós perdemos também. Nós estamos aqui para vencer. Para vencer. Mas vamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Só tem uma pedra para jogar, mas Deus colocou na guerra para fazer isso. Deus sabe o que vai fazer. Então saia daqui entendendo que esse irmão que Deus colocou do teu lado, quem sabe alguém olha para alguém que está do lado e diz: eu preciso desse irmão para quê? Aí Deus diz: espera aí que já dá, você vai ver. A hora que entrar no contexto da guerra, nós vamos aprender.
Qual é o valor desse irmão que Deus colocou do nosso lado? E o Moisés tem as suas mãos seguradas e Deus vai dando vitória. São 3 velhinhos, porque Arão é mais velho do que Moisés. 3 anos. Tem gente que Deus vai colocar do teu lado que já entende a sua trajetória, já sabe qual é a tua estrutura, já passou por onde você passou e compreende algumas fraquezas na sua vida, na sua casa. Mas o propósito é o quê? Vencer o inimigo. Até porque fortalecer Moisés não é fortalecer Moisés, diga assim, é fortalecer o povo de Deus. Quando você ajuda alguém, um homem de Deus, você não está ajudando o homem de Deus, você está ajudando o povo de Deus. Porque tudo aqui é importante. Está lá Josué, alguém até diz assim, pregando sobre esse texto também, que Deus não manda Moisés lá. Por quê? Porque Moisés é diferente de Josué, tinha que ser Josué. O pregador até disse, se fosse Moisés, ele ia querer pregar para os amalequitas. Oh, amalequita, Jeová te ama. E alguém diz, sai para lá, velho. Pá. Porque era um homem mais manso. Agora Josué não, era matando a amalequita e diz, oh glória a Jeová. Oh glória. Oh glória. Aí alguém diz, mas por que eu não fui? Eu queria ir. Por que alguém de Josué não levou? Sabe por quê? Porque alguém também não entende que Deus vai preparando você para cada ambiente. Deus coloca alguém no monte que entende fraqueza. Deus leva alguém para o vale que entende de espada, de defesa, de atacar o inimigo. E quem não foi? É porque tem que aprender primeiro a cuidar. Cuidar do quê? De pessoas. Lá em cima tem que cuidar de pessoas. Lá na guerra tem que cuidar de pessoas. E por que alguém não foi? Porque tem que ficar no arraial também cuidando de pessoas. Aí eu pergunto, cuidar de criança é fácil? Cuidar de gente idoso ou de idade que já tem uma certa dificuldade em algumas modalidades do seu exercício aqui de caminhar é fácil? Não fique bravas, irmã. Cuidar de mulheres é fácil? Olha aí. É Deus. Olha aí. Aí quando Deus diz você não vai ao vale, sabe o que ele está dizendo? Você tem que aprender a cuidar de pessoas. Porque quem não aprende a cuidar de pessoas no arraial, não vai cuidar de quem está na guerra ou na batalha com ele. Aí vai entrar só para matar a malequita e não vai cuidar do irmão ou da irmã. Eu não estou aqui somente para pregar, eu estou aqui para que você entenda o que Deus está falando para você, que você precisa se unir no propósito que Deus tem. E qual é ele? Não é guerrear contra a carne e sangue, é guerrear contra principados e potestades. A vitória é nossa, mas nós precisamos se unir e sair daqui adorando a Deus. O importante é ver que Deus está dando vitória à igreja. E isso começa onde? Começa aqui, no altar. Olha a responsabilidade nossa, obreiros com a nossa liderança. E você também tem responsabilidades. Enquanto tem um Moisés dependendo de Deus, orando por esse povo que está no campo de batalha, tem alguém lutando no campo de batalha, porque tem alguém lá no arraial cuidando da família de quem foi. Enquanto há essa unidade, há um escudo lá na frente, pelejando, vencendo. Enquanto tem um escudo lá vencendo e pelejando, o inimigo não consegue minar o arraial, não consegue pegar as famílias de quem subiu ou de quem foi ao vale, porque eles estão debaixo de uma palavra de Deus. Vencer o inimigo. Então essa noite é a noite que você vai sair daqui unido ao seu irmão. Percebe que no monte todo mundo aparece, né? Arão, Uri, Moisés, todo mundo aparece. Lá no vale nem todo mundo aparece, só aparece Josué.
Você vai perceber que quando a vitória vem no nome de quem? Josué. Mas é Josué que vence a batalha sozinho? Não. Poderia estar assim o pessoal: Josué e seus homens escolhidos com Moisés deu a ele o direito de levar, vencer o Amaleque, seu povo a fio de espada. Mas não está assim. Está assim: Josué desfez Amaleque e seu povo a fio de espada. Foi só Josué que venceu? Não, ele venceu juntamente com os homens que ele levou. O que Deus está dizendo aqui, o importante não é quem vai aparecer na batalha, o importante é que se unirmos a vitória virá, no nome de quem eu não sei, mas todo mundo vai vencer, porque Deus é poderoso para fazer assim. Eu não estou preocupado se alguém vai lembrar o meu nome, mas vai saber que eu sou o vencedor dos amalequitas, que cheguei em Canaã porque Deus me deu vitória, porque eu me uni e me fundi ao meu irmão. Então creia nisso, tome posse, viva a unidade, viva a unidade dentro da diversidade. E é lindo isso aqui, o exército fraco e forte. Aí o Mateus Lucas, ou o Lucas Mateus aqui, se levanta para defender alguém. Aí o diabo vai minar o quê? O ponto fraco dele, acha, porque todo mundo tem um ponto fraco. Aí de repente alguém se levanta, aí o Tiago se levanta e pula na frente do Mateus e diz: Mateus é fraco nessa área, mas eu não sou, eu sou forte, eu vou defender o Mateus. Aí o inimigo mina o ponto fraco do Tiago. Aí depois vem outro, pula na frente do Tiago. Aí o Anderson pula, vem outro, pula na frente do outro, porque o Anderson também tem um ponto fraco. Aí vai pulando um na frente do outro. Aí o fraco vai ficando forte. Aí quando vai manifestando a fraqueza, sempre vem alguém mais forte do que aquele fraco, que vai fortalecendo aquele fraco. E a hora que tiver só fraqueza, Eita, Deus tremeu. aí vem o filho mais velho da irmã Maria, pula na frente e diz: eles são todos fracos, mas sem mim eu posso fazer deles forte, porque eu sou forte. Está entendendo, Jesus? Aleluia! Que nós possamos sair daqui hoje nessa noite e dizer: você não pode, mas eu posso. Aí aquilo que você não pode, alguém levanta e diz: eu posso. E quando nós não podemos mais, aí ele entra em cena, porque nós estamos unidos no propósito, que é vencer o inimigo. Só que hoje a gente vê alguém fazendo do aliado o inimigo, e do inimigo um aliado, porque todas as vezes que você não entende que Deus colocou esse alguém do seu lado, você passa a lutar contra o seu irmão, e é o que o inimigo mais quer. Olha aí. O diabo está terceirizando a morte de algumas pessoas na guerra. E quem ele está usando? Ele está usando o próprio soldado que foi para guerrear contra ele na guerra. Mas essa noite é noite que você vai olhar para o teu irmão e dizer: o que eu preciso fazer que ele não consegue fazer. É isso. Glória a Deus. Não é olhar assim e dizer: no que eu sou melhor que ele. Não, no que ele precisa de mim. Ele não prega, mas eu prego. Ele não canta, mas eu canto. Ele não gosta da porta, mas eu gosto. E aí vai, é um colocando aquilo que Deus deu como habilidade e capacidade para fazer, e aí a gente vai fortalecendo, vai realizando aquilo que Deus nos chamou para fazer, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, vai sendo adorado. E você está ali defendendo alguém, ajudando alguém, promovendo descanso na vida de alguém. Pensa, ele está na guerra, esse soldado lutando contra Amaleque, com força, com garra. Por quê? Porque ele sabe que lá no arraial tem alguém cuidando do quê? Do seu pai, dos seus filhos, da sua família. E alguém cuida com cuidado e com zelo. Por quê? Porque tem alguém lá na frente defendendo ali do inimigo, para o inimigo não atacar sua casa, sua família. E todo mundo vai tendo prazer no que se faz. Não pensando somente em si, mas pensando no outro. Todo mundo quer beber água da rocha, mas está no lugar certo a hora que a guerra se instala. Ah, eu não quero ir, mas Deus disse que você vai ter que ir. Eu não quero ficar,
Deus disse que você vai ter que ficar. Eu não quero subir, mas Deus disse que você não vai subir. Ou vai subir. Lembra o Josué? Está na peleja, mas logo mais à frente, quem vai ser o líder desse povo? Josué. Ele sente o peso, sente ou não sente quando diz Moisés, meu servo é morto, e agora é você que vai ser o líder. Aí Deus sempre diz para ele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você não vê ele brigando para subir no monte, mas Deus chamou ele para o monte, porque ele está sempre cumprindo o propósito. Quem está cumprindo o propósito, Deus sempre está preparando ele para algo maior, para algo melhor. Deus sempre está agindo, Deus sempre está fazendo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, vai sendo adorado. Que possamos sair daqui nessa oportunidade, fazendo o que Deus nos deu para fazer. Glória a Deus. Glória. E Ele te deu algo nas mãos. Olha, Moisés, com essa vara em que você fez milagres, a noite tem com ela, que eu lhe darei vitória. Enquanto Moisés levanta a vara de Deus assim, o povo vence o inimigo. O que é a vara de Deus na mão de Moisés? É símbolo do quê? Da palavra de Deus. O que é a espada na mão de Josué lá na batalha, que ele está matando a Amalequita? É um tipo da palavra de Deus. O que Deus está dizendo? Enquanto tiver cajado levantado aqui em cima, sendo pregado, a palavra sendo pregada, e alguém praticando a palavra aí, que a espada desembainhada, cortando para lá e para cá, o inimigo não vai atacar o nosso arraial, o inimigo não vai vencer a nossa casa, não vai vencer a nossa igreja. Ele vai tombar, pode levantar, porque o propósito é um só, é viver a palavra de Deus, ensinada e praticada. E quando não há ensino aqui, o que acontece aí? Perde batalha, o povo fica sem direção. Mas porque tem ensino aqui e a prática da palavra aí, Deus vai dando vitória ao seu povo. Quando Moisés abaixa a mão, quem fica acima de quem aqui? O cajado fica abaixo da cabeça de Moisés. O que Deus está dizendo para mim e para você com isso? Que não é a nossa capacidade que dá vitória sobre o inimigo, que não é a nossa sabedoria que dá vitória sobre o inimigo, mas é a palavra de Deus entre nós, pregada, falada, vivida, que vai nos dar vitória sobre o inimigo. Porque enquanto a carne de Moisés está acima do cajado, quem vence? Amaleque. Amaleque não tem medo de inteligentes, de intelectuais, ou de quem pensa que sabe não sabendo. Ele não tem medo da minha capacidade ou da sua capacidade, ele tem medo da nossa obediência à palavra de Deus. Ele tem medo daquilo que Deus liberou sobre você, e que você se agarrou sobre essa palavra. Pode vir cair ao teu lado, descer à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque Deus disse isso. Glória! Glória a Deus. Tu tome posse dessa vitória. Olha, Josué, ele tira a espada da manhã e movimenta ela. O que fala esse movimento? Tá na palavra, fala de praticar o que se ouve, o que se aprende. E aonde vamos colocar a palavra em prática? É no contexto do inimigo. É lá que vamos manejar a palavra. E manejando a palavra, vamos vencendo o inimigo. Maneja a palavra aqui, Deus vai dando vitória lá na casa. Maneja a palavra aqui, Deus vai dando vitória no casamento. Deus vai dando vitória na vida financeira. Deus vai dando vitória. Você vai vencendo o inimigo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Enquanto o inimigo faz muitos embaraços, Deus vai cortando o laço. O nome do Senhor vai sendo glorificado, porque tem uma igreja dirigida por propósito. E qual é o propósito? Vencer o inimigo. E Jesus deu exemplo como vencer o inimigo. Está escrito, também está escrito, porque está escrito. Palavra do começo ao fim. Jesus está que nem Josué lá no vale, movimentando a espada. E o inimigo não consegue vencer. Porque quando você está dentro do propósito de Deus, ele não vai, aleluia, minar a sua vida e destruir aquilo que você tem recebido de Deus, mas você vai alcançar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Só que olha para você ver uma coisa:
É tão fácil eu olhar para o Mateus e dizer: Mateus, você precisa de mim, da minha pessoa. Parece que ele vai dizer até com mais força, né? Agora olhar para ele e dizer assim: Mateus, eu preciso de você. Talvez seja um pouco mais difícil para alguns. Por quê? Porque muitas vezes você olha para algumas pessoas e parece que você vê que não tem nada nele que vai agregar em você. Ou ele olha para mim, não tem nada em mim que vai agregar nele ainda. Mas vai chegar um momento que você vai olhar e dizer: é verdade, eu preciso de você. Aleluia! Quando nós começamos a olhar para o irmão e dizer: eu preciso de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa geração é a geração que muitos batem no peito e dizem: ó, preciso de ninguém. Por que você acha que Deus até manda Moisés bater a primeira vez no peito? Aí o peito, põe a mão no peito, ou bate. Moisés bateu no peito. Primeira vez ele bate, segunda vez ele coloca a mão. A primeira ele bate. O que Deus está dizendo para mim e para você através desse Moisés bater a mão no peito e ficar leproso? Deus está dizendo para mim e para você: toda vez que você acha que é, você não é. Agora coloca a mão no peito, Moisés, devagar. Quando você coloca a mão e você acha que você não é, aí você é. Olha a impressão. Deus não quer que nós saiamos daqui achando que somos, mas que saiamos daqui como Moisés: o eu sou me enviou a vós. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. E nós vamos vencer, porque Deus nos colocou aqui para vencer, para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. E nós vamos sair daqui mais fortes, porque nós vamos compreender que em meio à nossa diversidade e às nossas fraquezas, Deus nos fortalece. Aonde? Um unindo ao outro. Todos dependem de todos, mas todos nós dependemos de quem? Aleluia! Você tem que sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor, pastor Manuel. Aí evangelista, também dependo de ti. Glória aí nós dois juntos vamos dizer assim: e nós dependemos de Deus. E a gente se une. Se juntos somos melhores, com Deus somos o quê? Com Deus somos o quê? Imbatíveis. Se junto com o irmão somos mais fortes, e com Deus somos imbatíveis. Não vai ter espaço para o inimigo minar e cumprir os seus propósitos, porque nós temos um propósito: é vencer o inimigo. Ele não vai se infiltrar no nosso meio, porque nós estamos aqui para vencer o inimigo. Nós vamos sair daqui reconhecendo israelita e amalequita, e nós vamos sair daqui vencendo a amalequita e não lutando contra o israelita. Em nome de Jesus. Porque tem gente que parece que luta do lado de lá, né? Deus chamou para lutar do lado de cá, irmão. É Deus. Eu acho que vamos passar por lá de lá, porque o povo está perdendo aqui. E Deus está dizendo: fica tranquilo, porque está chegando força no monte, está chegando graça no monte, está chegando o poder de Deus no monte, está chegando vitória no monte, está chegando ajuda no monte, descanso no monte. E monte fala de lugar elevado, e tem gente que acha que todo mundo que está lá em cima não se cansa, né? Quem nunca viu um crente assim, achando que o telefone do pastor não pode acabar a bateria, o pastor não pode dormir, a hora que ligar tem que atender, o líder também, e tem esse tipo de gente? Porque tem dia, irmão, que Deus chamou você para orar, mas tem dia que a gente não está com vontade de orar, está com vontade de receber a oração, e Ele diz: ora. Aí Deus vai fortalecendo, a glória vai descendo, o milagre vai acontecendo, o nome dele vai sendo glorificado, porque Deus te colocou, aleluia, para fortalecer alguém, mesmo em meio às suas fraquezas. Você pensa que o Arão e o Ur também não tinha uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, não tinha também algumas outras questões? Tinha, mas nessa área da mão não eram pesados, eles tinham força e inteligência.
Sentaram Moisés, seguraram a mão de Moisés com o cajado levantado, e o Deus do céu foi dando vitória, o nome do Senhor foi sendo glorificado, foi sendo adorado, e eles vão vencendo, e eles desfizeram Amaleque, seu povo, a fio da espada, porque tem um cajado levantado lá no monte, dizendo que Deus é conosco, que Deus está na casa, que a vitória é certa, que o céu é o nosso lugar, que o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Fique de pé para nos finalizar. Glória. Aleluia. Você pode pegar na mão desse irmão por um momento, dessa irmã. Você pode dizer para ele: a vitória é nossa. Aí alguém pode dizer assim: mas meu irmão, tem gigante. Fica tranquilo, onde tem gigante também tem Davi. Tem leão, mas onde tem leão também tem Sansão. Tem urso, onde tem urso também tem Davi. Sempre tem alguém que Deus plantou lá para superar. Tem angústia, tem dívida. Aí lembra lá na caverna de Adulão, 400 homens endividados, angustiados, foram lá, mas lá tinha o que? Um Davi, que vai fazer de alguns desses homens os homens mais valentes do seu exército. Homens que ele não podia nem desejar beber água da fonte do inimigo, que eles entravam lá, ele não pedia, ele falava assim: estou com vontade de beber água. De repente o copo d'água estava na mão dele. Glória a Deus. Porque eles estão ali no mesmo propósito de vencer o inimigo. E muitas das vezes vencer o inimigo é você segurar na mão de alguém. Vencer o inimigo é rolar pedra. Talvez rolar pedra para algumas pessoas seja as coisas simples que são feitas na igreja, que tem todo o peso no contexto da guerra, dentro do exército do inimigo. Alguém não valoriza o rolar de uma pedra, o segurar de uma mão em meio ao povo de Deus, mas isso no arraial do inimigo é uma bomba. Por quê? Porque talvez o inimigo olhe e diz: aquele indivíduo poderia estar segurando a mão de outra pessoa, mas ele está segurando a mão daquele que Deus colocou do lado dele para ele segurar a mão. E o inimigo não está contente com isso. Ele quer separar o povo de Deus. Mas nessa noite estamos unidos, porque a vitória nesse ambiente, nesse lugar vai ser certa, porque Deus vai nos fortalecer para isso. E o nome dele será adorado e glorificado. Vai cantando do jeito que ele te chamou para cantar, vai pregando do jeito que ele te chamou para pregar, vai orando do jeito que ele te chamou para orar, porque a vitória é certa, o nome dele vai ser adorado. Vai ter o relatório de que o Senhor é a nossa bandeira, a nossa vitória, e de que nós estamos vencendo Amaleque e seu povo. Estamos vencendo a enfermidade, a angústia, a opressão, as investidas do inimigo. Estamos vencendo porque Deus está entre nós. Ele está entre nós, nos levantando com graça. Levanta tuas mãos juntamente com a mão do teu irmão e começa a dizer a Deus que você depende dele, que nós dependemos dele, mas que você também depende desse irmão, e que Deus lhe dê sabedoria para ajudar esse irmão nos momentos de fraqueza, e que ele também tenha sabedoria para te usar. Deus vai usá-lo no momento de fraqueza. Derrama a tua graça sobre nós, Senhor. Fortalece o altar, fortaleça o sonoplasta, fortaleça a porta, fortaleça o músico, fortaleça, Pai, fortaleça os teus filhos. Nós estamos aqui dirigidos por propósitos, nós estamos aqui para vencer o inimigo, que os teus filhos saiam daqui adorando o teu nome, mais forte juntamente com o seu irmão, crendo a Deus que vamos chegar em Canaã,
e tomar posse das vitórias em que o Senhor tem determinado sobre o seu povo. Nós iremos chegar lá com a nossa casa, nós iremos chegar lá com nossos irmãos, nós iremos chegar lá com a nossa liderança.